Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos ver como criar um conversor de moedas, que basicamente a partir de uma cotação de uma moeda estrangeira, a gente pode converter para o nosso real, ou até mesmo você pode depois pensar na lógica contrária. Você pode fazer a conversão nos dois sentidos, do real para moeda estrangeira ou de moeda estrangeira para real. Eu criei as seguintes variáveis. Criei uma variável chamada nosso real, uma variável chamada dólar, uma variável chamada euro, outra chamada libra, outra chamada bitcoin e outra chamada convertido, todas elas do tipo real, porque vão armazenar valores com fração, são valores monetários. Criei um vetor chamado moeda, que ele vai ser de caracteres e vai ter 4 posições, nele eu vou armazenar o nome das moedas. Criei um vetor chamado cotação, que também vai ter 4 posições, que vai ser do tipo real. Nele eu vou armazenar o valor da cotação da moeda para aquele dia. Criei duas variáveis inteiras, uma chamada moeda escolhida, outra chamada linha, que vão ser importantes para que a gente possa trabalhar os nossos laços de repetição, as nossas estruturas de escolha caso. Criei uma variável do tipo caractere chamada quer converter. Ela poderia ser do tipo lógico, mas eu coloquei aqui quer converter do tipo caractere para poder ficar mais fácil a nossa lógica na programação. No nosso programa principal, a partir aqui da linha 12, eu fiz aqui a inicialização dos dados nos nossos vetores. No meu vetor moeda, na posição 1 eu coloquei o dólar americano, na posição 2 eu coloquei o euro, na posição 3 eu coloquei a libra esterlina e na posição 4 eu coloquei o bitcoin. Lembrando que esse vetor é de caracteres, então eu preciso só armazenar o nome das moedas. Inicializei aqui as variáveis de cotação com as respectivas cotações das moedas. Na posição 1, 5,22 é a cotação do dólar. Na posição 2, 6,23 é a cotação do euro. Na posição 3, 7,24 é a cotação da libra esterlina. E na posição 4, 239.286,07 centavos é a cotação do Bitcoin. Essas cotações são do dia 12 de agosto do ano de 2021. Daí eu fiz aqui a abertura do nosso programa. Escrevi conversor de moeda, disse que a cotação é do dia 12, coloquei uma linha em branco e faço a seguinte interação. Qual moeda você quer saber a cotação? Uso o laço para poder escrever os nomes das moedas. Então eu vou escrever os nomes das moedas e o número de acordo com a linha, que vai ser linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, que vão ser respectivamente os números das moedas, 1, 2, 3 e 4, que são as posições que a gente está trabalhando lá dentro do vetor. Então aqui eu vou ter a escrita da pergunta, qual moeda você quer saber a cotação, e aqui eu tenho a listagem com os 4 nomes das moedas com seus respectivos números. Daí eu faço uma interação aqui, digite o número da moeda estrangeira. Vou pegar esse número e armazenar dentro da minha variável moeda escolhida, vou deixar uma linha em branco e vou usar uma estrutura escolha caso. Deixa eu apagar essa linha aqui, salvar. Essa estrutura escolha caso, ela vai exibir o nome da moeda e a cotação do dia, de acordo com o número que a pessoa digitou lá. Se a pessoa digitou o número 1, vai aparecer a cotação da moeda 1, que no caso é o dólar. Se a pessoa digitou o número 2, vai aparecer lá a cotação do euro. Se ela digitou o número 3, vai aparecer a cotação da libra esterlina. Se ela digitou o 4, vai aparecer a cotação do Bitcoin. E se ela não digitar nenhum desses números, nós temos o outro caso, ou default, ou padrão, no qual a gente exibe uma mensagem para o usuário. Digite o número da moeda 1, 2, 3 ou 4. E aqui eu finalizo a minha escolha. Então até esse ponto aqui o nosso programa vai fazer o quê? Vai fazer essa exibição que vocês estão vendo, que é a abertura dele, a pergunta com as opções, e eu posso digitar o número da cotação e teclar Enter, que vai aparecer aqui, ó. 1 dólar americano é igual a 5,22. Daí tem uma outra interação aqui embaixo. Eu vou só pressionar ESC para sair do programa. A interação que tem mais aqui embaixo é a do nosso conversor da moeda. Eu faço a seguinte pergunta. Deseja converter um valor específico de reais para outra moeda? S ou N? Aí coloca um espaço aqui. A pessoa vai ter que responder com a letra S ou com a letra N. Daí eu vou pegar o que ela digitar e armazenar numa variável chamada quer converter, que é aquela variável lá que nós criamos do tipo caractere, que poderia ser do tipo lógico, mas aí a pessoa teria que responder com verdadeiro ou falso. Então, se o conteúdo da variável quer converter for igual a S, que é sim, então eu vou fazer a conversão.
Então eu vou perguntar, para qual moeda você quer fazer a conversão? Vou fazer de novo aquele processo de escrita da listagem das moedas. Lembrando que quando a gente vê partes que se repetem no nosso código, a gente poderia modularizar isso colocando em procedimentos ou funções. Depois eu peço o seguinte, digite o número da moeda estrangeira. Leio o número que a pessoa digitou, armazeno lá em moeda escolhida. Peço para o usuário digitar o valor em reais que ele quer converter. Armazeno isso dentro da variável nosso real. Deixo uma linha em branco e uso uma estrutura escolha caso para poder fazer as operações de cálculo. Lembrando, quando a gente tem estruturas repetidas, a gente poderia modularizar dentro de um procedimento ou função, ou até mesmo a gente poderia utilizar um laço de repetição para poder trabalhar a exibição desse conteúdo. Aqui na nossa estrutura escolha caso, eu defini o seguinte, escolha, de acordo com a variável moeda escolhida, que é o número 1, 2, 3 ou 4, o seguinte, se for o número 1, é o dólar. Daí eu armazeno dentro da variável convertido o resultado da seguinte operação, o nosso valor em reais dividido pela cotação de acordo com o número da moeda escolhida, se foi a 1, 2, 3 ou 4. E eu vou escrever em tela o seguinte resultado, tantos reais convertidos para a moeda estrangeira são, aí eu vou escrever o resultado da minha variável convertido. Observem que além da variável eu coloquei aqui 2 pontos, 8, 2 pontos, 2. Essa estrutura aqui serve para a gente formatar o nosso número que vai sair. Da direita para a esquerda é o seguinte, eu vou ter duas casas decimais, ou seja, 2 números após a vírgula. Eu vou separar ele por ponto, porque a gente está trabalhando com linguagem de programação e geralmente ela segue o padrão americano. E à esquerda da vírgula, que seria a nossa vírgula, ou à esquerda do ponto, eu vou ter 8 casas. Então eu tenho aqui a possibilidade de ter números na casa dos milhões. Eu posso ter números na casa dos 9.999.999. Então eu tenho aqui um amplo leque de formatação do número. Eu posso trabalhar a formatação de números grandes. Eu poderia aqui colocar 2, poderia colocar aqui 3. Eu vou colocar 8 porque eu acredito que seja formatação mais próxima do real do que as pessoas vão fazer de conversão. Então eu faço isso para todos os casos. 1 que é o do dólar, o 2 que é o do euro, o 3 que é o da libra e o 4 que é do Bitcoin. Não precisa ter aqui o outro caso porque, inevitavelmente, quando a pessoa escolher um número lá em cima para fazer a conversão, ela já está dentro dessas possibilidades de ter digitado um desses 4 números. Aqui eu finalizo o fim da minha escolha e aqui eu finalizo a minha instrução SI, que é aquela que a pessoa digitou o S de sim para conversão. Feito isso, vou salvar aqui, vou executar o nosso programa. Observe, qual moeda você quer saber a cotação? Vou colocar aqui 1 de novo, que é o dólar, tecla Enter. $1 americano é igual a R$ 5,22. Deseja converter um valor específico de reais para outra moeda? S de sim, Enter. Para qual moeda você quer fazer a conversão? Vou converter para o dólar mesmo. 1, Enter. Digite o valor em reais. Quero saber quanto fica 50 reais em dólares. 50, vou teclar Enter. 50 reais convertidos para dólar americano são R$ 9,58. Vou pressionar ESC, que seria o mesmo que sair aqui. Vou fazer agora o teste com outras moedas. O euro, 2. 1 euro custa 6,13. Sim, quero converter do euro 50 reais. 50 reais de euro são hoje em dia R$ 8,16. Vou fazer agora da libra esterlina. Cotação da libra esterlina, R$ 7,24. Quer converter? Sim. Quero converter libra esterlina. Quero saber quanto custa 50 reais em libras. 50 reais em libras são R$ 6,91. Vou fechar aqui. Vou ver aqui a cotação do Bitcoin. 4. Um Bitcoin custa R$ 239.286,07. Deseja converter um valor específico de reais para outra moeda? Vou dizer sim aqui. Saber quanto fica lá os Bitcoins. 50 reais em Bitcoins dá uma fração tão infinita e tão pequena, como eu estou trabalhando só com 2 casas decimais, vai dar 0,0000000 alguma fração. Então não apareceu um valor factível aqui para a gente. Então nós temos aqui nessa nossa aplicação um conversor de moedas. Observem que
eu fiz um recurso novo que foi o da formatação da saída dos nossos números, que é algo importante de você implementar nas suas aplicações. Eu utilizei vetores para poder armazenar a listagem dos nomes das moedas e para armazenar a listagem das cotações. Lembrando que a gente está fazendo isso porque aqui no Visualg nós não temos acesso a banco de dados. Nós não podemos fazer um armazenamento persistente dos dados e com isso os vetores e matrizes são as formas mais recomendadas para que a gente possa ter uma listagem que vai servir como conteúdo ou base de dados para a gente. A aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!